Intervenção militar. Você tem ouvido falar muito sobre isso, recebido vídeos, mensagens da possibilidade disso estar acontecendo. E aí, juridicamente, o que isso realmente significa? O que intervenção militar tem alguma coisa a ver com golpe militar, ditadura? Isso tudo está confuso, você tem ouvido falar muito, mas ainda não entendeu de fato o que significa tudo isso? Hoje eu vou te explicar direitinho sobre esse assunto. Se você é a favor ou contra a intervenção militar, governo militar, eu respeito a sua opinião. O meu objetivo aqui é te explicar as questões jurídicas que envolvem esse tema. As Forças Armadas, o Exército Brasileiro, tem um capítulo inteirinho dedicado a esse assunto na nossa Constituição Federal. Aquela Constituição, minha, sua, que garante os nossos direitos fundamentais, que inclusive esse ano faz aniversário. A Constituição Federal de 1988 agora está completando 30 anos e a gente tem que comemorar muito, porque nossas garantias fundamentais estão dispostas lá. Nesse capítulo disposto lá na Constituição Federal, que trata sobre as Forças Armadas, o artigo 142, que você deve ter ouvido falar bastante, essa história de artigo 142, é possível intervenção militar ou não? Então, a intervenção militar, ela é possível sim, e ela está prevista na Constituição Federal. Não existe ilegalidade nesse ato. Então, é importante você que se manifesta sobre esse assunto, a partir de agora você tem conhecimento disso. Então, intervenção militar, ela não é um ato ilegal, não tem nada a ver com ditadura e nem golpe militar. Intervenção militar, ela está prevista na nossa legislação, na nossa Carta Maior, Constituição Federal, lá no artigo 142. É importante a gente diferenciar aqui que uma coisa é intervenção militar, outra coisa é golpe militar. Ou seja, o Exército Brasileiro, ele tem a função de proteger todo cidadão brasileiro, proteger a minha segurança, a sua, de toda a nação. Ele não tem a função de fiscalizar um governo, de derrubar um governo, de ir contra um presidente ou uma casa legislativa. Não é essa a função do Exército. A função do Exército é garantir a ordem pública. Quando foge disso, daí sim, nós passamos a falar de golpe militar e não de intervenção militar. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Intervenção militar, como a gente já entendeu aqui, é um ato disposto pela Constituição Federal, democrático, que inclusive é necessário a solicitação do presidente para que isso aconteça. Tem todo um praxe para que isso aconteça, não é simplesmente assim. O Exército sai de lá e deixa eu resolver tudo isso. Não, o Exército é requisitado para resolver um problema. No golpe militar, a situação é totalmente diferente e com outro objetivo. Essa diferenciação precisa ficar clara para você. Nesse momento, a gente não vai tratar aqui do que foi a ditadura. A ditadura, para mim, por exemplo, não sei para você que está assistindo o vídeo, ela é um contexto histórico. Eu não vivi a ditadura. No ano que eu nasci, em 1985, historicamente... Olha, você descobriu a minha idade agora, hein? Historicamente, a ditadura estava acabando. Então, o que eu sei de ditadura? O que eu estudei, o que eu pesquisei. Talvez você que está me assistindo tenha vivido a ditadura. Talvez você, assim como eu, também tenha conhecimento da ditadura pelo que você aprendeu, pelo que você estudou, pelo que você teve conhecimento. A questão é uma só. O que o país viveu naquele momento não é o momento de agora, são momentos diferentes, com realidades diferentes. Então não tem como a gente contextualizar uma ditadura vivida naquele momento e dizer que isso tudo vai acontecer agora, porque não é esse o cenário do nosso país. A grande questão, e eu não estou aqui para defender ou não ditadura, o que foi ou o que não foi, nós temos posicionamentos contrários ao que foi a ditadura naquele contexto histórico, registros horríveis de falta de liberdade de expressão, de torturas, toda a violência contra o ser humano, para mim, é repugnante, não importa o âmbito que ela aconteceu, ainda que foi no contexto de ditadura, se isso aconteceu, isso é triste demais, mas também com dados positivos. Naquele contexto histórico,
o Brasil pulou de 47º do ranking mundial em nível de economia para 8º. Teve avanços na educação, existem dados históricos positivos e negativos. Por isso que o objetivo desse vídeo não é falar dos prós e contras do que foi a ditadura do nosso país. Você que tem acompanhado os noticiários tem ouvido falar muito de uma sigla GLO, Garantia da Lei e da Ordem. É exatamente essa evidência que um presidente precisa ter para decretar ou solicitar a presença do Exército. Ou seja, o presidente vê nessa situação que ele não tem mais como controlar através do diálogo, então ele diz assim: Exército, eu preciso da sua presença para garantir a lei e a ordem no país. Isso aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, quando houve a intervenção militar, e também agora com a greve dos caminhoneiros. Nesses casos, que a gente entende que são casos extremos, o governo não se atentou para negociar, para dialogar ou para tomar providências e medidas necessárias e precisou de chamar o Exército para garantir tudo isso. O Exército brasileiro, para que ele esteja atuando dentro da democracia, respeitando a Constituição, ele vai observar a legalidade e a estabilidade. São dois pontos. A legalidade, ele tem que agir conforme determina a Constituição Federal e a legislação. E a estabilidade, ele age com um único objetivo: trazer a estabilidade para a população brasileira. Quando você vê a manifestação dos generais, dos comandantes do Exército, em nenhum momento fica evidenciado que eles querem caos, que eles querem tomar o poder, que eles querem bagunça. Não é nada disso. O nosso Exército brasileiro, com muito orgulho, tem defendido a população brasileira, tem cuidado com carinho e protegido a população. O que acontece é que o Estado, que tem um monte de ministério, não tem dado conta, não tem voltado a atenção para o clamor do povo, para as necessidades do povo, deixa o Estado chegar em situações críticas e, quando não tem mais o que fazer, solicita a atuação do Exército através de casos extremos como esses que a gente mencionou aqui, para garantir a lei e a ordem, mas o Exército manifestadamente expõe que não fica feliz em levantar uma arma contra um brasileiro. O Exército está aqui para defender toda a nação brasileira. É esse o objetivo do Exército brasileiro. O meu objetivo no Explica Direito, como eu já disse aqui para você, é te levar informação, te deixar esclarecido, trazer a legislação que muitas vezes é tão complicada, cheia de termos jurídicos. E eu procuro não dar a minha opinião. Mas é claro que em alguns momentos eu também não me contenho e quero dizer para você o que eu penso. Em momentos de crise como esse, o meu coração também fica triste, também quer uma solução. Confesso que muitas vezes nesse momento eu imaginei todo o Exército chegando em Brasília, nos carros de Força Nacional, com as bandeiras hasteadas, tocando o hino nacional, toda a população tomando conta de tudo isso, porque numa situação de crise que a gente não aguenta mais, a gente deseja isso mesmo, deseja que alguém tome o nosso partido e que resolva o que a gente não está conseguindo resolver. E muitas vezes o povo tem clamado essa intervenção militar entendendo que seria esse o objetivo. Mas infelizmente, isso não é um filme que depois termina com o hino nacional e a gente abanando todas as bandeiras. Uma intervenção militar no sentido de um golpe militar seria horrível para o Brasil em todos os aspectos. A gente retrocederia sim na democracia, a gente teria problemas internacionais porque seria visto como um país ditador. Então, a intervenção militar, ela é um caminho para o caos, para situações específicas. A intervenção militar, no meu ver, não é a solução agora do país. Eu também quero, como você, que todo esse problema que nós estamos enfrentando se resolva. E eu quero acreditar que ainda esse ano nós vamos resolver isso nas eleições. Eu acredito sim na democracia. A democracia é linda porque permite que você possa manifestar os seus interesses, as suas insatisfações. Se a gente não vivesse num país democrático, manifestações como essas que acabaram de acontecer, que trazem a insatisfação do brasileiro, a sua manifestação, ir às ruas,
passar mensagens, dizer o que você pensa. Se nós não vivêssemos num Estado democrático, isso tudo não seria possível. Eu sou a favor, sim, e defendo a liberdade de expressão. O que a gente precisa tomar cuidado são com alguns relativismos que vêm acontecendo. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, nós temos opiniões semelhantes em alguns pontos, diversas em outros, isso tudo é saudável. Mas a gente não pode confundir opinião com direitos fundamentais, como por exemplo a questão que envolve a homossexualidade. Você pode ter a sua opinião a favor, contra, a sua liberdade de expressão, ter o seu entendimento sobre isso tudo a democracia te traz, a sua liberdade de expressão. Mas a gente não pode confundir isso, por exemplo, com o direito de matar alguém porque você não concorda com a opção sexual dela, que a gente estaria falando de homofobia. Então, aí não existe liberdade de expressão, aí não existe democracia. Homofobia é crime. Esse é um exemplo, a gente pode um dia explicar direito sobre isso e falar sobre esse assunto. Não é o objetivo hoje desse tema. É só um exemplo para te dar do que é uma democracia saudável, o que é liberdade de expressão e o que é um radicalismo, porque eu posso pensar o que eu quero e fazer o que eu quero. Com isso eu não concordo, isso não é democracia. Democracia é respeito, é liberdade, é amor, amor ao próximo. Eu espero que nesse Explica Direito, que é um tema polêmico, que você tenha ouvido um montão aí em todas as redes sociais, na televisão, eu tenha conseguido te explicar um pouquinho desse assunto tão polêmico, né? Intervenção ou não militar, que você tenha entendido esses aspectos, sobretudo jurídico, porque é esse o meu objetivo com você. Eu espero que você esteja gostando do Explica Direito. E curte e compartilha bastante esse vídeo com as pessoas para que elas fiquem mais informadas e possam exercer o seu direito de cidadania, dar a sua opinião, discutir, conversar, sabendo exatamente o que está falando. Que Deus abençoe todas as famílias e todos os cidadãos brasileiros. Tchau, tchau!